Sejam bem-vindos à TV A Verdade em Foco. Aqui a gente só fala a verdade, não tem enrolação não. Aqui é coisa do nordestino. Nordestino conservador, vale se alientar, tá? Não é nada de esquerda aqui. Bem, pessoal, depois que André Mendonça começou a assumir a liderança na investigação do Banco Master, tudo começou a aparecer. Coisas que estavam escondidas, como o filho do Lalau, que eu não vou mencionar o nome aqui, as coisas do Cabeça de Ovo com sua esposa, e outros ministros, senadores e etc., que estão envolvidos nesse movimentação, nesse esquema do Banco Master. Mas olha aqui, ó. Mais 6 celulares de invocado das dezenas que ele tem. Mais 6 mostraram coisas muito suspeitas, fotos reveladoras, vídeos. Putaria que só gota séria, né? Bem, preste atenção aí no comentário do advogado. Se você acha que a Polícia Federal já entregou tudo sobre o caso Master, olha, o pior ainda está por vir. Fica aí a com o Gazeta vídeo. do Povo traz uma matéria hoje dizendo que a Polícia Federal anunciou já ter 6 celulares do Vorcaro periciados, mas ainda faltam 3 e mais de 60 outros aparelhos celulares apreendidos ainda estão aguardando perícia da Polícia Federal. Portanto, é uma montanha de provas que já foram acumuladas e que estão para ainda serem periciadas e que podem levar, essa perícia toda pode levar até 2027, o tamanho da bronca que está por vir, portanto, não é pequena. Eu vou te mostrar o que essa bomba significa na prática, te contar alguns detalhes do que ainda pode estar por vir e também te dizer por que isso tira o sono, pode ter certeza, de muita gente. Como eu mencionei, a Gazeta do Povo afirma que ainda não se terminou de periciar nem os celulares do Vorcaro. Dos 8 celulares apreendidos dele, 6 apenas foram periciados. Ainda faltam 3 e mais de 60 outros aparelhos de mais de 20 alvos diferentes, mais milhares de documentos físicos, contratos, planilhas, anotações à mão, enfim, tudo ainda sendo periciado e cruzado. Nesses celulares do Vorcaro, a Polícia Federal já anunciou, inclusive, que encontrou mais de 8.000 vídeos. Cara, 8.000 vídeos. Imaginando que tem documentos, nesses vídeos. se só de vídeo tem 8.000. Imagina o que não Caraca, tem de obsceno, em todos os sentidos, nesses 8.000 vídeos. A coisa é séria. E o melhor, até agora, quando o Vorcaro foi preso, ele não conseguiu apagar, nem ele, nem ninguém, nenhum documento. A Polícia Federal teve de usar um software de ponta para conseguir decifrar senhas, etc, mas já conseguiu decifrar tudo e acessar esses aparelhos dele e outros mais aparelhos relacionados a ele. A coisa é muito séria e a gente tem de aguardar e ter um pouco de paciência. Alguém dirá, pô, então por que diante disso se insiste tanto a respeito da delação do Vorcaro? Por que eles ficam tentando ouvir as pessoas nesse caso, ao invés de se dedicar apenas aos documentos? Porque a delação é uma espécie de junção, é uma espécie de match. Só um minutinho, pessoal. Sigam, compartilhem o canal e divulguem ao máximo. Muita gente tá assistindo os vídeos, mas não tá seguindo. É muito importante. É a forma de vocês patrocinarem. Vamos continuar com o vídeo. Deixa de enrolação. No Tinder, sabe? O delator, ele dá sentido àquilo que está sendo investigado. É mais ou menos como, por exemplo, você ler um conto ou ler um romance e depois conversar com o autor sobre a intenção dele ao escrever aquele romance. É como se você pegasse uma música e ela tivesse escrita Açaí, Guardião, Zoom de Besouro, Imã. Pô, você fica meio em dúvida. O que será que é isso? Aí você conversa com o Djavan e continua não entendendo o que ele quis dizer. Mas no caso do Vorcaro, a coisa é um pouco mais simples e a gente consegue entender o que ele quis dizer com aqueles documentos, com aqueles celulares, com aqueles vídeos que são autoexplicativos e com muita coisa que está à mão. Portanto, a delação é relevante para tornar mais robusta aquelas provas, mas também para explicar melhor o que aqueles documentos, alguns deles soltos, podem significar. Mas, com absoluta certeza, o tamanho do que a gente tem já à disposição, o tamanho do que a Polícia Federal tem à sua disposição é o suficiente para derrubar a República, os 3 poderes, e a gente precisa ter um pouco de paciência, porque o caso Master não vai acabar em pizza com o tamanho de provas que tem à disposição. Eu vou te dar agora uma cereja desse bolo do que eles encontraram mais, mas antes peço que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham as minhas análises aqui fielmente, diariamente, ainda não são inscritas. Pô, metade ainda não é inscrita. Meu canal também. Se inscreve, é de graça, clica no botão e faça parte aqui da comunidade. A cereja desse bolo é que a gente também descobriu, a Polícia Federal descobriu o iCloud do Vorcaro, ou seja, o celular dele perdeu todas as senhas, todas as proteções. Agora eles conseguiram trazer até a memória das coisas que ele, eventualmente, antes de ser preso, apagou durante o percurso de vida dele dos anos passados. Então, meus caros, é possível que a gente não tenha apenas acesso ao que estava no celular dele, mas ao que esteve no celular dele. Imagina o tamanho dessa trolha, vamos dizer assim. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai acompanhar essa história toda de... Pois é. Dá pra entender como é que tá a situação, como é que tá agora a cabeça da galera da esquerda, né? Muitos políticos, inclusive tem gente da direita também, não vou mentir não vou ser hipócrita não. Mas a gente sabe a safadeza foi muito grande em cima do Banco Master.
Deixe seus comentários, sigam o canal que é muito importante. Cara, e você precisa seguir o canal, é a forma que você tem de patrocinar. E divulguem, ó. Se cada um divulgar, compartilhar para 10 pessoas, a gente consegue atingir a meta. Que a nossa meta é esse mês, esse restinho de mês agora é 30 mil seguidores. 30 mil inscritos. Tá, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.